Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso curso de História do Brasil de hoje, retomando o tema Segundo Reinado. A gente já veio trabalhando aí alguns aspectos, né? Lembrando que a gente vai trabalhar em aspectos esses 50 anos, e hoje a gente vai falar especificamente do aspecto da política externa. Tudo bem? Vamos ver as relações que o Brasil vai desenvolver com os nossos vizinhos aqui do lado, né? Os nossos vizinhos latino-americanos, com as principais potências mundiais. Em especial, pessoal, no vestibular eles costumam cobrar aqui alguns episódios da nossa história, né, do século XIX, mais relevantes. Então vamos focar neles, tá? O primeiro que eu vou contar para vocês foi o episódio conhecido como Questão Christie, beleza? A Questão Christie, ela se desenrolou ali na década de 1860 e foi um arranca-rabo, foi ali um conflito que nós arrumamos com a Inglaterra, beleza? Foi uma briga entre Brasil e Inglaterra. E você já vai entender a relevância e a importância desse episódio. O pano de fundo desse conflito é um contexto maior. Pessoal, nesse momento o mundo vivia o imperialismo. A gente vai ver que as principais potências industriais passaram a dominar, através de um discurso, através de uma prática, os países periféricos. A Europa, os Estados Unidos se colocavam como impérios, né? E o Brasil era a periferia do sistema. Dentre esses impérios, a Inglaterra era a grande potência imperialista industrial da época. E a gente vai ver que por trás do imperialismo tinha um discurso, tinha uma proposta, pessoal, de dominar aí as raças inferiores, né? Os europeus, eles se sentiam superiores, os ingleses se viam como superiores, né? A ideia daquele darwinismo social que marca o imperialismo, né? Então eles colocam-se de maneira arrogante, de maneira violenta. E esse é o pano de fundo para o que vai acontecer aqui. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui faz parte de uma lógica que se tornou comum ali na época do imperialismo, tá? Então vamos lá, vamos entender especificamente o que aconteceu. Pessoal, na década de 1860, a Inglaterra tinha um embaixador aqui no Brasil chamado William Christie. Daí o nome, tá? Questão Christie. Pois bem, pessoal, em 1861, um navio mercante, um navio comercial que estava levando mercadorias pelo litoral do Brasil, ele naufragou próximo da costa de Santa Catarina. Era um navio mercante inglês chamado Príncipe de Gales, Prince of Wales. E esse navio naufragou relativamente próximo da costa, uma parte das mercadorias que estava lá nos porões afundou, uma parte foi levada pela maré. E os caiçaras, quando viram na praia aquele monte de coisa, eles foram lá e pegaram, né? Até aí, né, acontece, já viu quando tomba caminhão na marginal, né? Enfim, o que vai acontecer? Passado alguns dias, o embaixador inglês William Christie foi até o Palácio do Governo querendo conversar com Dom Pedro, querendo bater um papo com Dom Pedro, dizendo que o navio inglês havia sido saqueado por brasileiros e que o governo inglês exigia uma indenização de 3.000 libras esterlinas. O Dom Pedro, né, sabendo da história, falou: não, você está louco? O que afundou, o que parou na praia, como vai saber? Não, me recuso a pagar. E aí começa a confusão, pessoal. Porque o Christie vai ficar contrariado, vai escrever para o parlamento inglês, para a rainha da Inglaterra na época. A rainha da Inglaterra não era ainda Elizabeth, tá, pessoal? A atual, beleza? Estamos falando de 1860, tá? Era a Vitória, tudo bem? Rainha Vitória. Pois bem, Christie vai escrever lá para a Inglaterra e vai, vai receber a resposta, pressiona aí o governo. E ficou um puta climão, pessoal. Ficou um clima de desgaste das relações internacionais, uma situação meio tensa, Brasil e Inglaterra, beleza. Passado aí quase um ano, pessoal, 62, vai acontecer um outro episódio. 2 oficiais da Marinha Inglesa, eles estavam de folga no Rio de Janeiro e decidiram tomar um negocinho e acabaram se empolgando. Eles eram oficiais, não eram marinheiros, tá? Acabaram se empolgando, ficaram bêbados e fizeram uma algazarra, pessoal. Acabaram sendo presos, né? Fizeram uma bagunça pelas ruas do Rio, acabaram sendo presos, chegou na delegacia, deu aquela baixada no porre e tal, identificaram, eram mesmo oficiais ingleses, foram liberados. Beleza? Beleza, né? Não estava beleza. William Christie, algum tempo depois, foi até o Palácio do Governo exigindo que Dom Pedro pedisse desculpas por ter prendido oficiais ingleses. E queria ainda que punisse os policiais que prenderam. Dom Pedro falou: não, você está louco? Não.
Não vou. E aí, pessoal, azedou o caldo de vez. Mais uma vez o Christian reclamou, lá na Inglaterra, no parlamento, lá com a rainha, e veio uma cartinha dizendo que Dom Pedro tinha que pedir desculpa aí pelo episódio e tinha que pagar o que devia lá da indenização, lá do navio que afundou. Dom Pedro falou, não, meu, vamos resolver isso no Tribunal Internacional para ver quem está certo, quem está errado. E vai ser criado um Tribunal Internacional para julgar o caso, pessoal. Detalhe, foi colocado como presidente, né, ali como chefe, ali, o juiz e julgador, o rei da Bélgica, Leopoldo II, que era tio-avô da rainha Vitória. Adivinha? Ele deu ganho de causa para quem, pessoal? Adivinha? Para o Brasil. Olha que ironia. No final das contas, ele acabou dando ganho de causa para o Brasil e a Inglaterra ficou contrariada, ficou puta da vida e rompeu relações diplomáticas com o Brasil, pessoal. Em 64, a gente rompe relações diplomáticas com a Inglaterra. Olha isso. Os ingleses chegaram a cogitar a possibilidade de invadir o Brasil, para forçar o Brasil a aceitar as condições inglesas e tal. Cogitou, mas achou melhor não, acabou voltando atrás, né? Isso daria uma grande dor de cabeça, né? A ideia era invadir o litoral brasileiro para dar uma pressionada no governo brasileiro, mas isso não aconteceu. Depois de um tempo, né, com as relações rompidas, isso dificultava as relações comerciais, né, entre Brasil e Inglaterra. Os ingleses acabaram voltando atrás, mandaram para cá um representante, pediram desculpas para Dom Pedro e as relações foram reatadas. Ponto. Por que esse episódio é importante, pessoal? Porque é um dos poucos momentos na história do Brasil e do século XIX em que o Brasil vai se impor diante da maior potência do mundo na época e vai vencer essa queda de braço. Você está entendendo? Então por isso que o episódio ganha relevância, tá? Aparece de vez em quando, aí aparece alguma coisa no vestibular, então é legal você conhecer. Tudo bem? No entanto, muito mais do que a relação Brasil e Inglaterra, aí, né, a questão Christian, o que costuma cair de política externa são nossas relações na Bacia do Prata, pessoal. As nossas relações ali com os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai e Paraguai. A gente vai ver que essas relações, pessoal, elas eram relações históricas desde a época da colônia, tá? Mesmo antes de existir Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, né? Era a colônia portuguesa e a colônia espanhola. Essa região, pessoal, ela é caracterizada por vários rios navegáveis que serviram ali no século XVI, no século XVII para escoar a prata que descia, né? Bolívia, pessoal, eles extraíam a prata ali na Bolívia, em Potosí, e desciam em direção à Argentina por essa bacia de rios. Por isso, Bacia do Prata, né? A prata que era escoada. A Argentina é argento, tabela periódica, prata, não é? Argento. Pessoal, a prata vai desenvolver essa região. Cidades vão surgir, comércio, pessoas. E Portugal, lá no século XVII, vai se interessar pela região, vai querer ali se aproveitar desses rios e tal, e etc. E vai empurrar a colonização ali para a região sul. A gente vai ver que vai ter uma pressão para empurrar a colonização para essa região. No final das contas, a gente vai ver vários conflitos acontecendo entre Portugal e Espanha ali na fronteira. Falamos, por exemplo, pessoal, das brigas ali em Sacramento, né, na divisa Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, perdão. Vimos os Sete Povos das Missões, aquelas brigas dos Sete Povos das Missões. Enfim, quando a gente reviu as nossas fronteiras em 1750, com o Tratado de Madrid, ali foi o lugar que deu mais trabalho para delimitar, né, para ver quem ia ficar com o quê. Pois bem, pessoal, no século XIX, as regiões ali ficam independentes, né? O Brasil faz a sua independência, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai também. E a gente acaba herdando essas brigas que vinham das nossas metrópoles. Esses conflitos, eles acabam sendo herdados pelos países independentes. Então, o que vai acontecer? A gente vai ver que essa região, ela era uma região, continua sendo uma região estratégica no século XIX. Pessoal, uma região estratégica, por quê? Porque é uma região de rios navegáveis, né? Que você circula com mercadorias, que você acessa lugares difíceis. Por exemplo, o melhor acesso para a região do Mato Grosso era através dos rios da Bacia do Prata, passando por territórios argentinos, por exemplo. Então era uma região ali visada, né? A gente tem o comércio que circula, a gente tem ali cidades importantes. Então, depois da independência, esses países em questão, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, vão disputar politicamente, vão disputar forças na região, vão promover disputas geopolíticas, beleza? Pessoal,
Em função dessas disputas, no século XIX vão acontecer algumas guerras. Algumas pequenas guerras, curtinhas, e uma grande guerra, né? Que vai ser a maior guerra que o Brasil já vai se envolver em toda a sua história. No caso, a guerra contra Uribe, a guerra contra Rosas, a guerra contra Aguirre e a guerra do Paraguai. Pessoal, se te perguntarem, né, no vestibular, por exemplo, qual é a razão da guerra, a gente nem falou ainda sobre isso, qual é a razão da guerra contra Uribe? Será que você vai lembrar, pessoal? São tantas coisas pra gente lembrar, né? Será que você vai lembrar exatamente? Eu vou contar pra você. Calma aí, calma, eu vou contar pra você o que aconteceu. Mas será que você vai lembrar dos conflitos internos, ali, da política uruguaia, que vai ter o envolvimento do Brasil? Não sei. Então, a dica era a seguinte, independente da guerra em questão, guerra contra o Uribe, guerra contra Rosas, guerra contra Aguirre, guerra do Paraguai, qual a origem de todos esses conflitos? Tá aqui, beleza? Região estratégica, disputada historicamente por Espanha e Portugal, conflitos aí em função do comércio, da navegação, dos rios, das cidades, beleza? É estratégico geopoliticamente falando, beleza? Pois bem, então o contexto maior você já tem agora, né? O porquê vão acontecer esses conflitos. Agora a gente vai falar pontualmente de alguns deles, dos menores, tá? Falar pontualmente deles. Pessoal, ó, é muito raro cair alguma coisa no vestibular. Muito raro, muito dificilmente aparece, tá? Então, vamos fazer um olhar geral e vamos entender aqui um pouquinho sobre a política, né, da época, né, e de cada país aqui, para ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. O primeiro conflito que vai acontecer vai ser no Uruguai, tudo bem? Em 1851, ali na metade do século, o Uruguai tinha um presidente chamado Uribe. Pessoal, o Paraguai, ele foi o último país a se tornar independente. A propósito, né, vamos só recapitular, mais ou menos tudo na mesma época, tá? Brasil, 1822, Argentina, 1816, Uruguai, 1828, depois da Guerra da Cisplatina, se lembra? A guerra contra o Brasil. E Paraguai foi o primeiro, 1811. Então o Uruguai foi o último país a fazer a sua independência. Após a independência, as elites ali uruguaias que se formaram se dividiram em dois grupos, em dois partidos. O Partido Branco e o Partido Colorado. Partido Branco e Partido Colorado. E pessoal, desde a formação do Paraguai, a gente vai ver uma tendência. Os blancos, eles vão tender a se aproximar dos argentinos, da política argentina. Eles vão se, né? Os políticos blancos, eles tinham mais proximidade com a Argentina, enquanto os políticos colorados, lá do Uruguai, eles tinham mais proximidade com o Brasil. Os gaúchos vão se aproximar desse grupo político, vão fazer acordos ali, brasileiros vão ter fazendas no Uruguai, uruguaios vão ter fazendas no Rio Grande do Sul, enfim, vai ter essa proximidade, ok? Beleza? Pois bem, pessoal, em 1851, o Uribe, que era presidente do Uruguai, ele era branco, tudo bem? Ele era branco, ou seja, ele era um aliado da Argentina. No caso, quem era o presidente da Argentina na época? Era um tal de Rosas, tá? Rosas, General Rosas. Ele era presidente da Argentina e aliado do Uribe, eram amigos, eram próximos ali, havia essa proximidade entre os blancos e os argentinos, beleza? Tá. Dentro da Argentina tinham também as suas disputas políticas. E nesse momento que nós estamos trabalhando ali, começo dos anos de 1850, o Rosas ele tinha uma desavença, um inimigo político chamado Urquiza. Urquiza, pessoal, ele era um grande fazendeiro da região de Corrientes, né, da província de Corrientes, na Argentina. E o tal do Urquiza ele era muito amigo dos gaúchos, lá do Rio Grande do Sul, muito próximo dos gaúchos. E um belo dia, lá em 1851, o Urquiza chamou ali os fazendeiros militares, era tudo fazendeiro militar no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul sempre foi muito militarista, né? Por causa das guerras de fronteira, dos conflitos ali. O Urquiza foi lá conversar com os gaúchos e propôs: gaúchos, o que vocês acham de a gente fazer uma aliança aqui? Vocês me ajudam a derrubar o Rosas. Aí vocês ganham umas vantagens ali, né? Econômicas, comerciais. Os gaúchos falaram: legal, da hora. Só que a gente vai precisar de mais tropas, né? Só nós aqui, durante isso vai ser difícil. Calma que a gente vai falar com Dom Pedro. E foram falar com Dom Pedro.
Dom Pedro, ajuda nós a derrubar o Rosas. Dom Pedro, vocês estão loucos, mano, vocês querem interferir na Argentina? Aí eles vão dar aquela cutucada, falar, Dom Pedro, a gente é gaúcho, a gente é chato pra caramba, lembra que a gente fez a Farroupilha, ficou 10 anos separado do Brasil, é melhor você ser legal com nós. Aí o Dom Pedro falou, ok, só que vamos unir o útil ao agradável. Chamou o Urquiza, falou, Urquiza, a gente te ajuda, com a condição que você ajude a gente a derrubar o Uribe, o presidente do Uruguai. O que você acha? Beleza. Bora nós, bora nós. E assim, pessoal, forças brasileiras se aliam a um general argentino, invadem o Uruguai em 1851, derrubam o presidente do Uruguai. Na sequência, essas mesmas tropas, vão em direção à Argentina e derrubam o presidente da Argentina, o Rosas, em 52. Beleza? Então, pessoal, o Brasil vai se meter nas questões internas dos nossos vizinhos e a gente vai ajudar a derrubar presidentes, beleza? Para a gente ter ali benefícios econômicos de navegação, fiscais, né? É a geopolítica, né, pessoal? A disputa geopolítica nessa região historicamente conflituosa. E para você ver como o negócio ali, pessoal, dá voltas, passado um pouco mais de 10 anos, lá no Uruguai, os blancos que haviam caído, né? O Uribe caiu, que era branco. Os blancos voltaram com um presidente chamado Aguirre. É uma região ali bastante, né, ativa politicamente, vários conflitos, e os blancos conseguiram voltar ao poder. O Aguirre era um branco, aliado da Argentina. E pessoal, a gente vai ver se repetir o episódio de maneira muito parecida. Olha o que vai acontecer. Em 1864, um general uruguaio dessa vez, chamado Flores. Não confundam flores com rosas. Flores é uma coisa, rosa é outra. O general Flores, ele vai se aliar, pessoal, com brasileiros lá do Rio Grande do Sul. O general Flores, pessoal, ele era um colorado, tá? Que era o inimigo dos blancos. O Aguirre era um branco. Então o general Flores vai se aliar com os gaúchos e novamente o Brasil vai invadir o Uruguai para derrubar um presidente, pessoal. Em 1864 vai ter uma guerra contra o Aguirre para derrubá-lo e o Brasil mais uma vez vai se meter nas questões ali do nosso vizinho por interesses internos, beleza? No final das contas, a gente derruba o Aguirre e coloca lá no lugar o general Flores, beleza? Pessoal, isso daqui são exemplos de pequenos conflitos que surgem em função de um contexto maior. São questões pequenas, brigas políticas e tal, né? Que os países vizinhos acabam interferindo. No entanto, aqui nessa mesma época da guerra contra o Uribe, vai estourar a maior guerra que o Brasil já se envolveu, pessoal. A maior guerra já vista na região, a Guerra do Paraguai. E essa daí é um pouco mais complexa. Por isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, beleza? Até mais!